Olá, bem-vindo ao canal Neurônio Mestre. Eu sou Márcio Souto e vou levar vocês ao maravilhoso mundo da astronomia e da tecnologia. Nesse episódio falaremos sobre buracos negros. Esse é um tema que algumas décadas atrás figuraria no campo da imaginação e da teoria. Hoje, além de já terem sido confirmados pela ciência, nós já temos até uma foto épica. A propósito, no centro de nossa galáxia Via Láctea, existe um buraco negro chamado de Sagitário A Estrela. Antes de descrever o que é um buraco negro, vou tentar simplificar bastante alguns conceitos importantes. É fundamental conhecer o conceito de que, em geral, um corpo com massa exerce atração sobre outro corpo e quanto maior a massa maior será essa atração exercida. Outro ponto importante, e que já vimos em episódios anteriores, é que um fóton é uma partícula elementar mediadora da força eletromagnética e também é o quantum da radiação eletromagnética a qual a luz se inclui. Fótons não possuem massa de repouso. Facilitando, fótons são partículas que compõem a luz. Ok, agora vamos para os buracos negros. Importante saber que um buraco negro não pode ser visto, pois é negro e nem mesmo a luz escapa de seu campo gravitacional. Mas diversos fatores e efeitos que acontecem ao seu redor nos comprova que ele está ali. Inclusive eu disse que fizeram uma foto do buraco negro, ou seja, fizeram uma foto da sombra do buraco negro ao centro e da região ao seu redor chamada de disco de acreção. Um buraco negro é uma região do espaço-tempo onde o campo gravitacional é tão intenso que nada, nem mesmo a luz pode escapar. A teoria da relatividade geral de Einstein nos diz que uma massa suficientemente compacta pode deformar o espaço-tempo para formar um buraco negro. Ser atraído diretamente para o buraco negro já seria bem ruim, mas o limite da região da qual não é possível escapar é chamado de horizonte de eventos, ou seja, passou do horizonte de eventos é tipo, bye bye, adeus, tchau para sempre, ou seja, não tem mais volta, não há retorno. Pronto. Agora que fixamos o que acontece quando passamos do horizonte de eventos, vamos voltar ao tema. Mas acho que essa valeu uma inscrição no meu canal. A formação de buracos negros de massa estelar é esperada quando estrelas muito massivas colapsam no final de seu ciclo de vida. Observem a animação. There is only one place in the universe that generates that much gravity, and it's inside the largest stars. When massive stars, 10 times heavier than our sun, die, gravity crushes them, creating a huge explosion, a supernova. But some stars are even bigger than that. These supermassive stars weigh 100 times more than our sun and have 100 times more gravity. When one of these stars dies, it sets off the biggest explosion in the universe, a hypernova. This is the birth of a black hole. This is the dying star, VY Canis Majoris. It's more than 1 billion miles across. Like all stars, it's a giant nuclear fusion reactor, pumping energy outward. At the same time, the star's extreme gravity crushes inward. For a few million years, fusion and gravity are locked in standoff. But when the star runs out of fuel, fusion stops, and the stalemate ends. Gravity wins. In a millisecond, the core shrinks to a fraction of its original size, and a baby black hole is born. Simplesmente maravilhoso. Como já falamos, um buraco negro não é visível pois nem mesmo a luz escapa, o que vemos é o disco de acreção, dentre outros. Vamos entender algumas partes. O disco de acreção é o disco giratório quente fino, formado por matéria espiralando em direção ao buraco negro.
Doppler beaming é o processo pelo qual efeitos relativísticos modificam a luminosidade aparente emitida da matéria que está se movendo em velocidades próximas à velocidade da luz. Na figura vemos claramente que a luz dos gases brilhantes no disco de acreção é mais brilhante do lado que o material está se movendo em nossa direção, e mais fraco do lado onde está se movendo para longe de nós. Resumindo, o lado esquerdo é mais claro que o lado direito do disco de acreção dessa foto. Outra parte é a imagem do disco do lado distante. O campo gravitacional do buraco negro é tão intenso que altera o caminho da luz do lado mais distante do disco, produzindo essa imagem que mais parece a parte de cima de um chapéu. Anel de fóton é o anel de luz composto por múltiplas imagens distorcidas do disco. Ele se torna mais fino e mais fraco próximo do buraco negro. Já a sombra do buraco negro é a área de aproximadamente 2 vezes o tamanho do horizonte de eventos, que é o ponto sem retorno. É formada pela sua lente gravitacional e captura os raios de luz. Por fim temos a imagem do lado de baixo do disco. Os raios de luz da parte de baixo e distante do disco são gravitacionalmente desviados com o efeito de lente para produzir essa parte da imagem. Órbitas de estrelas ao redor do buraco negro podem ser usadas para determinar a massa e a localização do buraco negro. A fonte de rádio conhecida como Sagitário A estrela, no núcleo da Via Láctea, contém um buraco negro supermassivo de cerca de 4,3 milhões de massas solares. A primeira imagem direta de um buraco negro e sua vizinhança foi do buraco negro supermassivo no centro galáctico de Messier 87. Uma característica que define um buraco negro é o surgimento de um horizonte de eventos. Esse horizonte é um limite no espaço-tempo através do qual matéria e luz podem passar apenas para dentro em direção à massa do buraco negro. Nada, nem mesmo a luz, pode sair de dentro do horizonte de eventos. O horizonte de eventos recebe esse nome, pois se um evento ocorrer dentro dos limites, as informações desse evento não poderão alcançar um observador externo, tornando impossível dizer se esse evento realmente ocorreu. Como previsto pela relatividade geral, a presença de uma grande massa deforma o espaço-tempo de tal maneira que os caminhos percorridos pelas partículas se inclinam em direção à massa. No horizonte de eventos de um buraco negro, essa deformação se torna tão forte que não há caminhos que se afastem do buraco negro, nem mesmo a luz escapa. É difícil falar de buracos negros e não falar de singularidade, então vamos lá. Ninguém vai até lá, mas é esperado encontrar no centro de um buraco negro a singularidade conforme descrito pela relatividade geral. A singularidade é uma região onde a curvatura do espaço-tempo se torna infinita. Se fosse possível, um observador que caiu no buraco negro não pode evitar de ir para a singularidade, uma vez que cruzou o horizonte de eventos. Quando atinge a singularidade, é esmagado em densidade infinita e sua massa é adicionada ao total do buraco negro. Mas antes disso, ele é dilacerado pelas crescentes forças das marés em um processo chamado de espaguetificação. Com toda a liberdade de explicação e expressão que me é permitida, eu digo aos senhores que o aparecimento de singularidades na relatividade geral é um problema, embora seja completamente esperado. A densidade é tão alta na singularidade que passa a ser regida por efeitos quânticos que descreve, dentre outras coisas, as interações de partículas. Certamente quem conseguir combinar efeitos quânticos e gravitacionais em uma única teoria que possa ser testada e confirmada, será o Nobel de Física. Vamos observar agora o que acontece com uma estrela que se aproxima demais de um buraco negro. Ela é despedaçada e engolida em um lindo balé cósmico. Buracos negros convencionais são formados geralmente pelo colapso gravitacional de objetos pesados como estrelas. Esse colapso gravitacional ocorre quando a pressão interna de um objeto é insuficiente para resistir à sua própria gravidade. No caso das estrelas,
Isso geralmente ocorre porque uma estrela tem muito pouco combustível para manter sua temperatura, e se a temperatura da estrela não é mais alta o suficiente para impedir que ela entre em colapso com seu próprio peso, boom, explode. O colapso pode ser interrompido pela pressão de degenerescência dos constituintes da estrela, permitindo a condensação da matéria em um estado exótico mais denso. O resultado disso é um dos vários tipos de estrelas compactas. Essas explosões criam nebulosas planetárias como vimos em episódio anterior aqui no canal. Essa massa que permanece pode ser substancialmente menor que a estrela original. Para termos uma ideia, os restos superiores a 5 massas solares são produzidos por estrelas com mais de 20 massas solares antes do colapso. Se a massa remanescente exceder cerca de 3 e 4 massas solares, seja porque a estrela original era muito massiva ou porque a remanescente coletava massa adicional através da acumulação de matéria, até a pressão de degenerescência dos nêutrons será insuficiente para impedir o colapso. Nenhum mecanismo conhecido, exceto possivelmente a pressão de degeneração dos quarks, é poderoso o suficiente para parar a implosão e o objeto inevitavelmente entrará em colapso para formar um buraco negro. Espero que tenham gostado deste episódio. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para ficarem por dentro das novidades que estão por vir, deixem seu like, comentem e compartilhem. Vou trazer muito conteúdo bacana sobre astronomia e tecnologia que vai deixar você super bem informado, sempre agregando valor. Eu sou Márcio Souto, editor do canal Neurônio Mestre. Nos vemos em breve. Até a próxima.